Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse instante colocar o Teu Filho, Pai, o pastor Carlos Vilela, Pai. O Senhor sabe que ele é uma pedra preciosa para o Senhor, Pai. Por isso, Pai, o Senhor já falou com ele aquilo que Tu queres, Pai, que nós ouçamos nesta noite, Pai, que nós possamos sair daqui edificados pela Tua gloriosa palavra, Pai. Por isso, Pai, tome-lo nas Tuas mãos agora, Pai, e que ele possa, Pai, verdadeiramente descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados. A Bíblia diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós? Se Deus é por nós, tem alguém que é contra a gente? Pode até ter, mas não vai prevalecer, né? Pode até existir, mas o final, a vitória vai ser nossa no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia e vamos abri-la no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Vamos ler esse versículo 16 todos juntos? Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a quê? A edificá-lo. Diga amém. Glórias a Deus. Nós estamos num ano que a grande maioria de nós tem no coração de fazer coisas melhores, de estar sempre melhorando neste ano que está começando, está no seu início. Nós vimos aqui, eu coloquei como título desta mensagem, a alegria da adoração na casa do Pai. Nós estamos começando e nós temos uma chama que está ardendo no nosso coração. Algo que às vezes não vem propriamente da nossa vontade, porque a nossa vontade às vezes ela é muito limitada. A nossa vontade às vezes ela é tendenciosa. Mas nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus dirige as nossas vidas, nós fazemos às vezes coisas que às vezes nos surpreende a nós mesmos. Nesse momento aqui, desta palavra, e eu quis usar esse pequeno texto, as pessoas aqui, se você vai ler Atos capítulo de número 15, você vai ver que estava tendo uma disputa terrível. As pessoas estavam brigando aqui por coisinhas simples e pequenas. As pessoas estavam agora, depois que Jesus foi assunto aos céus, voltou, os discípulos saíram pela terra, começaram a evangelizar as cidades, as pessoas, os gentios começaram a converter, e começou-se então a ter algumas disputas entre os crentes, não era entre descrentes, era disputa entre os próprios crentes, que estavam brigando e discutindo para saber quem tinha razão, para saber se, para mim ir para o céu, eu vou ter que simplesmente aceitar a Jesus como meu Salvador, ou eu vou ter que aceitar a Jesus e também me circuncidar.
Isso aqui houve uma discussão, houve até um concílio para fazer isso. Mas o que eu quero dizer? É que nesse momento dessa discussão, levantou-se um homem, Tiago, profeta, homem de Deus. Ele toma a palavra e ele vai lembrar uma palavra lá do profeta Amós, aonde Deus tinha feito uma promessa de restauração, de restituição, de revigor ao seu povo, que está no versículo 16, que eu faço questão de ler novamente para os irmãos, que diz assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O que isso fala? E fala comigo, primeiramente falou comigo, no meu coração. Às vezes nós temos muitas lembranças boas, de toda a nossa vida. Quando eu estava preparando, Deus me dando esta mensagem, eu estava lembrando que eu já morei em 4 fazendas, que nós tivemos 4 fazendas. 2 perto de Goiatuba, uma pequenininha perto de Goiatuba, depois uma outra mais próxima da cidade. E de um ano de 81, meu pai comprou uma fazenda aqui em Orizona, e depois no ano de 2004, nós mudamos para Barro Alto, compramos outra fazenda, uma fazenda aqui em Barro Alto. Umas fazendas começaram as fazendas pequenininhas, foi no tempo da minha infância, e teve a última fazenda aqui em Barro Alto, que foi agora, há poucos anos. Mas o que me chama a atenção é que não é nem a fazenda pequena e nem a fazenda grande ou a fazenda maior que me traz recordações boas. Nenhuma delas me trouxe recordação e me trouxe, naquele momento, recordações boas. Eu me lembrei da fazenda aqui de Orizona, no município entre Orizona e Vianópolis. Era o lugar que nós sentávamos, eu estava nesses dias de chuva, nós sentávamos lá e começávamos a planejar, a sair pelas lavouras, catando milho, as pessoas juntas ali catando milho, depois fazia aquela pamonha gostosa. Era o lugar que eu lembro, hoje ainda lembro de cada pé de mexerica, de laranja que eu plantei naquele lugar. Me lembro de tudo em detalhes daquela fazenda. Me lembro dos passarinhos que se aninhavam nas copas da casa, e quando a gente passava por debaixo dos seus ninhos, eles vinham, os passarinhos pequenininhos, vinham com seus biquinhos pequenininhos, e começava a bicar a cabeça da gente, colocava aquelas coisinhas para as beija-flores virem e ficar, e a gente poder ficar olhando. Eu não me esqueço de detalhe nenhum. Por quê? Porque isso é que me trouxe ao coração coisas boas, sentimentos bons, alguma coisa que você tem vontade, às vezes, de viver novamente. Eu sei que é impossível nós vivermos as mesmas coisas, isso é impossível. O que passou nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar, seja ele bom ou seja ele ruim. Pode vir coisas piores e pode vir coisas muito melhores pelas quais nós já passamos, mas iguais, oportunidades, nós nunca mais vamos ter as mesmas oportunidades na vida. O que eu coloquei no meu coração nesta noite para estar compartilhando com os irmãos? Quando Deus ele fala em reconstruir esta casa, Ele diz que voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Deus tinha tudo para falar, por que não restaurar o tabernáculo que Ele pediu para Moisés construir? Moisés foi o primeiro construtor, aonde o próprio Deus deu para ele a planta. Por que Deus não sentiu saudade desse tabernáculo construído por Moisés? Por que Deus não sentiu saudades e vontade de construir novamente o templo de Salomão, que foi um templo grandioso, demorou mais de 7 anos para ser construído, com materiais como prata, ouro, marfim, mármores, um templo suntuoso, e Deus não fala que tinha saudade desses lugares, nenhum desses lugares aqui. Por que será que isso aconteceu? Por que Ele foi escolher aquele templo provisório, pequenininho,
que Davi montou ali perto da cidade de Jerusalém, lá na cidade. Eu entendo que passaram-se mais ou menos, preste atenção no raciocínio, mais ou menos 70 anos. A arca de Deus, ela foi delegada a segundo plano. Depois que Josué instalou o povo na terra, a arca de Deus ficou relegada a segundo plano. Até que alguém fazia da arca de Deus um amuleto. Eu estou ganhando uma guerra, estou perdendo uma guerra, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a arca de Deus e vou levar junto comigo, porque a arca vai ganhar a guerra. Até que um dia Deus se cansou disso. Até que um Deus disse assim: não, eu não quero isso. Eu não aceito esse tipo de adoração. Um dia Deus deu basta. As pessoas pegaram a arca, tinham perdido a guerra, pegaram a arca e falaram: vamos de novo para a guerra, porque agora vai ser diferente, nós vamos colocar a arca na frente. Eles pegaram a arca, colocaram a arca na frente, foram derrotados e foram tomados a arca dele também. Ficaram 20 anos essa arca, mais alguns meses nas mãos dos filisteus, depois mais 40 anos ficou jogada quando Saul reinou, até que entra Davi, e Davi começa a falar com Deus. Davi, eu não sei se ele chegou a conhecer o que era a arca, mas talvez no coração dele ele tinha histórias, contadas pelos seus pais, contadas pelas pessoas próximas dele, e Davi colocou no seu coração que ele gostaria de trazer a arca novamente, para que ela pudesse fazer parte. Mas será por quê? Se o próprio Davi um dia, ele teve vontade de construir um templo, e Deus falou assim para ele: não, você não vai construir templos. Por quê? Deus não precisa de templos, Deus não precisa de lugares, Deus não precisa de locais que nós dizemos que são santos. Deus precisa de pessoas que têm na sua vida, na sua própria vida, no seu próprio ser, a santidade colocada dentro delas. Porque é nesse momento que estas pessoas se colocam desta maneira, é que Deus habita nestas pessoas e sente saudade de todas as coisas que acontecem próximas desta pessoa. Deus sempre exalta o tempo das pequenas coisas, sempre. Deus nunca se olhou para um templo suntuoso e disse: nosso Deus. Imagina Deus falando: meu Deus, que coisa grande, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto um negócio desse. Imagina Deus falando um negócio assim. Deus nunca se impressionou com isso. Deus nunca se impressionou com grandes construções, que as pessoas dizem que para adorar o Senhor. Mas Deus se preocupa com o tempo das pequenas coisas. É o tempo do seu pequeno testemunho. É o tempo quando você lembra, lá no seu passado, quando você aceitou a Jesus. E isso faz diferença na sua vida até hoje. E que quando você vai contar para as pessoas, você ainda chora ao lembrar daquilo que Deus fez na sua grande ou na sua preciosa vida, que é hoje na presença do Senhor. Você está aqui hoje, não é porque grandes coisas você fez. Você está aqui hoje, não é porque você realizou grandes coisas na sua vida, não. Você está aqui hoje, sentado nesse lugar, é porque Deus realizou grandes coisas na sua vida. E Ele não começa de coisas grandiosas. Você nunca vê na Bíblia Deus transformando coisas grandes em coisas pequenas. Não. Mas você vê Deus transformando coisas insignificantes em coisas grandiosas. É você ver Deus colocar os olhos em você, quando você não valia coisa alguma, nem você mesmo acreditava em você, e Deus colocou os olhos em você e disse: esse vai ser chamado, esta aqui vai ser escolhida, esta aqui vai sentir a minha paz no seu coração, e ela viverá de uma maneira diferente, e as pessoas verão nela a minha presença andando por esta terra.
Deus se importa conosco, comigo e com você. Quando ninguém mais importa conosco, Ele se importa conosco. Deus olha para uma mulher, todas as pessoas estavam ofertando. Todo mundo estava ofertando, rico, pobre, médio. Todo mundo num bolo só, levando as ofertas, entregando, lá no gasofilácio, lá na frente da igreja. Os ricos iam formalmente, entregavam seu monte de dinheiro. Os médios entregavam tantos. Alguns faziam que estavam entregando grandes coisas e colocavam simplesmente coisinhas pequenas dentro de papéis escondidos, talvez, eu não sei. É a natureza humana. Mas Deus não prestou atenção naquelas pessoas que estavam entregando grandes quantidades. Ele não prestou atenção naqueles que estavam elevando as suas ofertas de maneira altaneira, querendo devagar, talvez no meio ali da igreja, aparecer para as pessoas. Não. Deus coloca os olhos em uma viúva, uma mulher pobre, uma mulher simples, que esta mulher coloca uma oferta lá no templo e Ele dispara tudo. Os discípulos falaram, por quê? Olha, Senhor, essa mulher colocou uma moedinha só, e o Senhor quer que pare o negócio aqui? Jesus disse, ela não colocou simplesmente uma moeda, ela colocou tudo o que ela tinha. O que eu vejo nisso? Que Deus está de olho em mim, e está de olho em você, às vezes nas pequenas coisas que nós não imaginamos, mas Deus trabalha em nosso favor, para que quando às vezes nós estamos desorientados, Ele coloca as mãos sobre nós, nos tira dos lugares às vezes de derrota, nos coloca nos lugares de vitórias, e diz, olha lá, Ele está fazendo da maneira como eu sonhei. Ele está fazendo pequenas coisas, mas coisas que faz bem ao coração de Deus. Estavam dois homens orando. Oração é bom, orar é bom. Deus escuta as orações, Deus olha as nossas orações, Deus ouve as nossas orações, ouve todas as nossas orações. Estavam dois homens orando, mas ele percebe, quem daqueles homens tinha uma real necessidade na sua oração? Ele percebe na vida daqueles dois homens, quem tinha um coração livre para falar com ele, aquele que estava sentindo aquilo que o seu coração estava falando, a sua boca estava saindo simplesmente o que o seu coração estava cansado, estava triste, amargurado, mas era o que ele estava falando para Deus, e Deus prestou atenção naquele homem. Um batia no peito e dizia, obrigado meu Deus, que coisa maravilhosa, que oração linda, agradecer a Deus, obrigado meu Deus, porque eu não sou como ele. Falho, pecador, cheio de defeito. É uma oração, mas Deus não prestou atenção nesta oração, não respondeu esta oração, mas os ouvidos dele, Ele coloca as mãos e fica a oração, orando, ouvindo a oração daquele outro homem, que batia no seu peito, talvez de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas, com seus olhos cheios de lágrimas, um coração quebrantado, ele esmurrava a sua própria carne e pedia perdão para Deus, dizendo, meu Deus, me perdoa, meu Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador, mas eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada na minha vida, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração deste homem. O que é isso? Deus vai ouvir a sua oração quando o seu coração estiver quebrantado diante dEle. Deus vai ouvir a sua oração, não importa qual seja ela. Se o seu coração for puro diante de Deus, você vai levantar os seus joelhos, você vai dobrar, e quando você levantar os seus joelhos, Deus já vai ter coisas preparadas para abençoar a sua vida.
Eu creio desta maneira. Se você crê, diga glórias a Deus. Aqui fala de um tabernáculo caído. Mas quem o derrubou? Não foi Deus. Nada que é construído por Deus pode ser derrubado. Nada que é edificado em Deus pode ser demolido. Quantos casamentos às vezes nós temos visto têm sido destruídos? Por quê? Existe uma diferença muito grande entre uma casa e um lar. Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e de um lar construído na rocha que é Cristo. Pessoas que pagaram para engenheiros, compraram de empresas, tinham dinheiro, foram lá, compraram uma casa, hoje colocam pessoas lá dentro. É diferente de alguém tomado pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, voltado para receber as coisas de Deus, que quando ele olha para a sua casa e olha para a sua família, e como um pai, como alguém que ama, que controla, que tem amor, ele pega todos aqueles e debaixo dessa mesma proteção, leva para dentro de um lugar, santifica, edifica aquele lugar e diz: Senhor, este lugar aqui é separado para o Senhor, a minha casa, Senhor, é do Senhor, tudo que eu tenho é teu, os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida não é mais meu, Senhor, mas agora eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma família a ser constituída, e esta família precisa passar pelo Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Uma casa pode até ruir, mas um lar nunca será destruído. Nós podemos passar por coisas difíceis na nossa vida, mas nós nunca tombaremos. Você pode passar até por dificuldades na sua vida, no seu lar, na sua família. Mas uma coisa é certa: você nunca será derrotado naquilo que você se colocou e se propôs diante de Deus, a cuidar da sua casa, da sua família diante de Deus. Levante a sua mão assim para o céu e diga assim comigo: meu Deus, a minha casa, a minha família são preciosos para mim e são seus, ungidos para o Senhor, para que sejam na sua totalidade contados no meio dos vitoriosos e vencedores, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Quando Davi trouxe de volta a arca, ele não estava interessado nos materiais que a arca tinha, ouro, revestida. Davi não estava interessado na tampa que era de ouro, no seu propiciatório. Davi não estava interessado se os querubins estavam de um lado desta tampa e o outro do outro, olhando para baixo, e com as suas asas estendidas, uma tocando na outra, e no centro ficava um vazio. Os anjos olhavam para baixo, os dois anjos, de um de cada lado, olhavam para baixo, anjos feitos de ouro. Mas Davi, quando trouxe a arca, ele não estava preocupado se aqueles anjos que estavam ali eram de ouro, de maneira alguma. Quando Davi trouxe, fazendo festa novamente a arca para Jerusalém, o que ele estava querendo ver novamente era aquela chama azul que brilhava quando o sumo sacerdote entrava lá e Deus recebia daquele homem, e as pessoas lá de fora ouviam o tilintar e começavam a festejar, a cantar, a pular, a bater palmas, porque sabia que Deus estava se manifestando no meio do seu povo. Aleluia! Diga glórias a Deus. Aquela chama era a própria presença do Deus vivo, ali naquele lugar. Ela representava o Deus vivo, ali naquele lugar.
As pessoas, quando cantavam, elas sabiam que estava acontecendo ali uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus no meio do seu povo. E as pessoas entendiam que Deus era real na vida delas. Hoje, nós não precisamos viver olhando para lugares, para coisas, para objetos de maneira alguma. Nós temos que viver a nossa vida sabendo que Deus é real na sua vida, na minha vida. Ele habita em mim, Ele habita em você. E como nós estamos hoje, Davi sentia saudades daquela chama que ardia, a chama que se propagava, a chama que no meio dos querubins fazia alumiar todo aquele acampamento, e as pessoas do lado de fora viam aquele manifestar da glória de Deus, a Shekinah de Deus naquele lugar. Ele sentia saudade disso. Foi por isso que Deus sentiu saudade destas coisas no meio do seu povo, e Ele queria reconstruir de novo, não o de Salomão, não o de Moisés, mas o de Davi. Por quê? Porque no meio do seu povo, aquilo lá não tinha separação, não tinha véu, não tinha mais nada, só existiam os ministradores ali no meio, homens de Deus que ministravam ali naquele tabernáculo ali, dia e noite, 7 dias por semana, 30 dias, 31 dias por mês, 365 dias por ano, durante 36 anos assim aconteceu, e Deus tinha saudades daquele seu povo, adorando 24 horas por dia, sabendo que ali Ele falava com o seu povo. Como que está a chama hoje no seu coração? Que chama que arde em você hoje, se Deus move e se Deus habita em você? Se você crê que Deus habita na sua vida, qual que é a chama que arde no seu coração hoje? Pelo que o seu coração geme pela presença de Deus hoje? Muitas vezes nós estamos querendo hoje, nós não queremos às vezes comunhão com Deus. Nós não estamos preocupados com a presença de Deus. Mas nós estamos preocupados em agradar a Deus para ver o que Ele pode fazer por nós. Para ver quando vai chegar a minha bênção. Para ver quando é que Deus vai responder ao meu pedido. Eu não me preocupo mais em adorar o Senhor, por adorar, porque Ele é santo e merece ser adorado. Eu não sou nada, eu sou pó. Mas eu não olho mais para Deus, parece, nós não olhamos para Deus. Da mesma maneira que Deus sentia saudade, às vezes, eu vou dar um exemplo, quando nós nos convertemos. Quando nós chorávamos por qualquer coisa. Quando o Espírito Santo falava em nós, é como se nós recebêssemos em nós um tanque novo, comprássemos, nós fôssemos um carro novo, e saíssemos da concessionária com o tanque abastecido totalmente, e nós começamos a falar em outras línguas, começamos a pular, começamos a glorificar a Deus, começamos a testemunhar, começamos a chamar as pessoas para vir para a igreja, convidávamos os nossos amigos para estar na igreja, porque nós queríamos que as pessoas sentissem o que nós estávamos sentindo. E hoje nós não queremos presença, nós queremos presentes. Você já viu os testemunhos de hoje? Ou ligue o seu rádio, qualquer hora, numa rádio gospel qualquer, ligue o seu rádio. Vamos ouvir um testemunho da irmã. Qual que é o seu testemunho, irmã? É que eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Estava não sei quantos anos devendo, não sei para quantas pessoas, devendo não sei quantos mil. Eu fiz uma campanha na igreja e Deus me abençoou. Hoje eu consegui quitar minhas contas, paguei minhas dívidas, fiz isso, fiz aquilo. E que você, o que aconteceu com você? E eu estava andando de carro velho, tinha 8 anos, era uma luta, carro estragava, carro ruim, carro terrível. Fiz uma campanha na igreja.
Deus me abençoou, hoje eu estou aqui de carrão novo, graças a Deus, glórias a Deus. Nós estamos testemunhando e buscando a Deus pelo que Ele faz por nós. Nós não estamos mais e nós devemos nos preocupar com isso, em buscar a Deus pelo que Ele é em nós, pelo que Ele representa na nossa vida. O grande teólogo Tomás de Aquino chegou um dia, foi visitar o Vaticano, e estava lá, andando para lá e conversando para lá, conversa com um, conversa com o Papa aqui, e começou a falar das coisas que estavam acontecendo, e começa a conversa, e alguém fala para Tomás de Aquino, você lembra, Tomás de Aquino, como que eram nossos irmãos, o irmão Pedro, o irmão João, naquela época difícil, de luta lá embaixo, quando a igreja começou? Você lembra daquele episódio que aconteceu? Eles estavam lá com o paralítico na porta do templo, templo simples, o paralítico lá na porta, e o paralítico pede para eles o dinheiro, eles não tinham nada. Que coisa difícil, não tinha nada. Pedro falou para ele, ó, não tem prata, não tem ouro, não tinham nada. Agora olha aqui para cá, olha que suntuosidade que nós temos hoje, olha aqui que maravilha, como que Deus abençoou. Olha que os templos lotados, repletos novamente de ouro, de prata, de coisas bonitas, de coisas preciosas. Tomás de Aquino virou para aquela autoridade e diz, realmente nós temos hoje tudo de bonito, e os nossos irmãos lá, os nossos pais, lá no passado não tinham nada. Mas em contrapartida, enquanto eles não tinham nada lá atrás, hoje também nós não podemos falar. Eles falaram, não tenho prata, não tenho ouro, mas hoje nós não podemos falar, colocar a mão no paralítico e dizer, em nome do Senhor Jesus, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. O que você tem buscado em Deus? O que você tem buscado na sua fé? Sinceramente. O que você tem compreendido que é servir a Deus? O que bate no seu coração, lateja no seu coração, quando você está passando por alguma dificuldade? Qual a oração que você mais faz pela manhã ou à noite? Qual que é o tipo de oração que você gasta mais tempo fazendo diante de Deus? Aquilo que nós oramos é aquilo que passa no nosso coração. Eu não sei se Deus tem saudade desse tipo de coisa. Talvez um dia Deus também vai se cansar de nós. Talvez um dia Deus vai se cansar das nossas orações. Talvez um dia Deus vai virar as costas para as nossas orações, porque às vezes Ele não suporta mais a nossa hipocrisia, a nossa oração tendenciosa, a nossa oração egoísta, a nossa oração que ela é partidária. Eu não consigo orar pelas pessoas, você não consegue orar pelas pessoas, eu não consigo interceder, nós não conseguimos interceder, mas nós conseguimos orar em favor próprio. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus eu estou passando por isso. Deus talvez um dia Ele vai se cansar disso. Deus nunca gostou daqueles véus que tinha nos outros templos. Deus nunca gostou daquele véu que separava. Deus nunca gostou do véu que tinha lá no templo de Moisés, nos tabernáculos de Moisés. Deus nunca gostou daquilo que tinha no templo de Salomão. E Deus nunca gostou quando Herodes gasta 46 anos para reconstruir o templo que tinha sido destruído. E 46 anos depois apresenta um templo de novo, suntuoso.
e precioso, mas continuava a separação. Mas a primeira coisa que acontece, se você vai ler em Mateus, Marcos e Lucas, João não fala, mas nos 3 evangelhos sinópticos fala. A primeira coisa que acontece depois que Jesus morre, depois que ele morre ali e que ele ressuscita, a primeira coisa que acontece é que o véu do templo se rasga de alto a baixo, ou seja, Deus estava cansado da separação que existia naquela adoração formal. Deus não queria aquela adoração formal, Ele queria habitar na minha vida e habitar na sua vida. Era como se aquele véu se rasgando, Deus tirasse um peso dos seus ombros e Ele pudesse agora estar ali naquele lugar. Não mais parece como um prisioneiro enjaulado de um lado e as pessoas de outro lado, mas agora Ele queria habitar em mim e habitar em você, e às vezes nós não fazemos caso disso, simplesmente viramos as costas e isso não faz diferença na nossa vida. Não faz, porque se fizesse, nós teríamos gestos diferentes. Se isso fizesse diferença, nós teríamos maneiras diferentes de adorar a Deus. Isso não faz diferença, parece em nós. Cada estágio daquela habitação entre Deus e o seu povo, parece que estava ficando mais permanente. Cada estágio. Deserto, tabernáculo, templo, e agora nós somos o próprio templo do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que, pois vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitareis e entre eles andareis, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus agora habita em nós. Isso é algo tremendo. Isso é algo que a nossa mente não consegue entender pela nossa racionalidade. A Bíblia fala que coisas espirituais, elas somente são discernidas espiritualmente, que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós só conseguiremos distinguir se Deus faz bem para mim, ou se eu estou vivendo entre sorte e azar, somente no dia que eu entender que Ele faz parte da minha vida, na minha totalidade. Ele habita em mim, Ele anda comigo, Ele anda com você, Ele toma parte nas nossas decisões. Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Deus de todo o céu, Criador de todas as coisas. Ele que será capaz de nos levar um dia para viver a eternidade com Ele. Levante a sua mão para o céu e dê glórias a Deus. Glorifique ao Senhor nesta noite. Se nossa adoração fosse comparada a um banquete, o que saciaria nossa fome? Se a nossa adoração fosse um banquete, o que saciaria a nossa fome? Nós estivemos a cabeça não está muito boa. Pessoa depois que passa dos 30 anos, tem problema sério. Nós fomos na formatura da nossa nora, Nayara, esposa do Murilo, lá em Brasília. No dia do baile, lá nós fomos na formatura, na recepção, e nós fomos no baile. Ia ter uma recepção, coisa boa. Normalmente eu não gosto de chegar em festa de maneira alguma antes da hora. Não gosto. Se tem coisa que me irrita, é a pessoa marcar, não, vai começar às 8. Casamento, pastor, vai começar às 8, 8h30. Atrasa 1 hora. Não tem nada mais irritante do que isso. A festa vai estar marcada para as 9, começa às 10h30.
Não tem nada mais irritante do que isso. Mas esse dia eu cheguei lá nessa festa, falando com a Marisete, vamos chegar mais cedo? A festa estava marcada para as 11 horas, começar às 11. 10h30 nós saímos do hotel, 10h45 nós chegamos na porta do local da recepção. Entramos sem ninguém, pessoa nenhuma, ninguém, estacionamos o carro de frente à portaria. Milhares de pessoas iam chegar. Estacionamos o carro de frente à portaria. Descemos, procuramos ali as mesas, a mesa com a fotografia da Nayara. Achamos a mesa com a fotografia dela, uma das mesas. A mesa que tinha separado para ela estava do lado de um dos buffets principal. Nós sentamos assim, na mesa, e um dos buffets principal que estava sentado era aqui, perto. E nós chegamos ali, eu passei assim, olhei assim como quem nada, está prestando atenção, nada. Camarão, lagosta, algumas coisas frutos do mar, sushi, sashimi, e algumas coisas que eu amo, adoro. Fiz de conta que nada estava acontecendo. Poucas pessoas chegaram. A hora que nós acabamos de sentar na mesa, o garçom passou assim por nós, falou, senhores, podem estar se servindo. Eu falei, hein? Podem estar se servindo. Cheguei o primeiro a chegar na mesa. Prato de sashimi do que eu gosto, fui colocando aquele salmão gostoso, um sushizinho, uns negocinhos ali, um pedacinho de salmão com maracujá. E fui colocando aquele negócio. E terminamos, e eu comi e enchi. Gostei tanto do negócio que enchi. Esqueci que aquilo lá era só as entradas. Aquilo lá era só o começo. Às vezes nós estamos nos contentando com coisas que nos acontecem, que são somente as entradas. E na nossa vida espiritual nós estamos nos contentando com isso, como se aquilo ali fosse a última coisa que estivesse acontecendo. Acontece um avivamentozinho entre nós, alguma coisinha minúscula que acontece, e nunca vi isso na minha vida. Acontece um moverzinho pequeno entre nós, e nós dizemos, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo. O que Deus quer é que nós nunca possamos nos acostumar com as entradas. O que Deus quer, parece que quando nós estamos acostumados com as entradas, alguém tem que chegar para nós e gritar, ei, para com isso, para de comer agora já. Isso é somente entrada, alguém tem que nos avisar, isso são somente as entradas. Ou muito quando nós estamos lá achando que está tudo muito bom nas entradas, Deus dá ordem para os anjos dele, vai lá e arranca o prato dele. Às vezes quando nós estamos muito contentes com as entradas, Deus vai lá e pede para arrancar as entradas. Deus é mau? Não, Deus nos ama, porque Ele não quer que a gente fique convivendo simplesmente com entradas, mas que nós possamos desfrutar do prato principal que ainda nos espera. Quantos querem que o prato principal de Deus possa estar acontecendo na sua vida? Diga amém, eu quero. Diga, eu quero muito isso na minha vida. E para nós encerrarmos,
Outras vezes nós precisamos que o nosso grito seja ouvido. De que maneira, pastor? De que maneira? Eu queria que você colocasse de pé. E nós já vamos encerrar. O nosso grito precisa ser ouvido. Quando, preste atenção, e nós vamos estar finalizando com essa ilustração. Quando aquele cego chamado Bartimeu, a Bíblia diz que ele está fora da cidade. Mas preste atenção. O cego tinha que estar fora da cidade. Mas a mesma Bíblia diz que Jesus passa pela cidade de Jericó, de uma ponta a outra, até chegar na presença do cego. A Bíblia não diz, em instante algum, que quaisquer pessoas, nesse trajeto de uma cidade inteira, falou alguma coisa que tocasse o coração de Jesus. Aquelas pessoas perderam a oportunidade de terem um encontro maravilhoso com Deus, e elas não tiveram. Por quê? Porque nenhuma delas gritou, para que elas pudessem ser ouvidas por Deus ali naquele lugar. Aquelas pessoas viram o Senhor passar e nada fizeram. Aquele cego pergunta para as pessoas: eu estou ouvindo um barulho, quem que é? O cara deve falar: cala a boca, você é cego. Fica quieto, não atrapalha o negócio. Quem está vindo? E o cego começa a levantar: rapaz, senta, senão você vai acabar sendo atropelado, ainda ou por cavalo ou pela multidão. Cala a boca. Aquele homem, a Bíblia diz que ele não parou. O grito daquele homem poderia simplesmente ter sido, as multidões poderiam ter trazido temor na vida daquele homem. Rapaz, você cala a boca, porque senão vai acontecer que as autoridades vão pegar você daqui, da saída da cidade, que você já tem que ficar, e vai te colocar lá nos monturos, aonde é despejado o lixo. Cala a boca! Mas a Bíblia diz que o cego não parou e não calou. Ele começa a gritar, e o nosso grito tem que ser ouvido pelo Senhor. Mas não é um grito qualquer, é um grito que vem de dentro da nossa alma, da nossa necessidade. Aquele homem começa a gritar e começa a dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus para e chama o homem. Olhem para mim. Jesus chamou aquele homem e pergunta para ele: o que é o que eu acho interessante na Bíblia? Jesus olha nos olhos daquele homem depois de parado, uma multidão inteira para ouvir o clamor de alguém. Muitas pessoas ficaram com raiva, certamente muitas pessoas ficaram injuriadas com aquele ato, certamente muitas pessoas queriam chegar logo nas suas casas, que Jesus estava saindo da cidade, que Jesus fosse embora, que eles voltariam para a cidade. Mas a Bíblia diz que Jesus para, olha nos olhos daquele homem e faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Pergunta tola, né? Pergunta boba. Perguntar para um cego: o que você quer que eu faça? Não, eu quero um churrasco. Mas não é tola de maneira alguma, porque Jesus olha para o nosso coração e pelas nossas necessidades. A primeira coisa que Deus faz a pergunta para nós
é quando Ele olha para as nossas necessidades, porque Ele quer saber da nossa boca, não o que o nosso exterior está dizendo, não o que a nossa situação aparente está dizendo, não o que nós estamos passando agora está dizendo, mas Ele olha para nós e faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Porque para muitas pessoas, a vida espiritual dela pode estar lá embaixo, está um fracasso. Mas quando Deus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ela olha para a vida financeira dela e diz: eu quero ser reconstituída a minha vida financeira. E Jesus faz o quê? Dá a vida financeira. E a pessoa fica sem a vida espiritual, porque a vida espiritual não é prioridade para ela. Jesus pergunta para o cego: o que eu quero que você, o que você quer que eu te faça? O cego poderia ter falado outras coisas: Senhor, eu sou pobre, miserável, não tenho família, tem muitas pessoas que riem de mim, tem muitas coisas, eu quero que o Senhor realiza isso. E quando Deus olha para mim e para você, sentados aqui nesta igreja, nesse lugar, nesta hora, e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trabalhando aqui nesse local, e quando Ele olha para nós, para o nosso coração, pelas nossas necessidades, Ele sabe todas as coisas que nós precisamos, antes que saia uma palavra da nossa boca, da minha boca e da sua boca. Ele sabe aquilo que nós precisamos, mas aquilo que eu preciso, às vezes não é aquilo que o meu coração almeja. Tem muitas pessoas precisando mudar a sua vida espiritual, e elas estão pensando em mudar a sua vida emocional. Pessoas com casamento destruído, e Jesus perguntando: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: eu quero fazer uma viagem, quero ir para o exterior. E Jesus dá a viagem e vai para o exterior. Às vezes, uma das decepções maiores que eu já tive na minha vida de conselheiro, pastor conselheiro, foi um dia que eu fui aconselhar um casal que estava se separando, e o negócio estava ruim demais, e depois de nós conversarmos lá umas 2 horas, eu, sem muito amor no meu coração, eu disse assim para essa pessoa: por que vocês não fazem uma viagem para Caldas Novas uns dias? Ela olhou dentro dos meus olhos e disse: pastor, o senhor tem certeza que uma viagem vai resolver o meu problema? Eu fiquei envergonhado. Porque as nossas necessidades, às vezes, falam diferente daquilo que nós estamos precisando e nós queremos. Nesta noite Deus te pergunta, aqui nesse lugar, e Deus quer construir e reconstruir aquilo que Ele tem mais saudade, aquilo que Ele mais ama em você, aquilo que Ele mais sente o seu cheiro, aquele que quando você estava na luta, na dificuldade, e você não conseguia caminhar, Deus te tomava no colo, nos braços, e caminhava com você nos momentos mais difíceis, sentindo o seu cheiro nos braços. É quando você chorava, é quando você gritava no colo de Deus. Nesta noite Deus quer restaurar e reconstruir esse tabernáculo que está quebrado na sua vida. Todas as pessoas que quiserem nesta noite receber de Deus um toque diferente, a pergunta de Deus para você nesta noite é também: o que tu queres que eu te faça? Se você tem coisas sadias, saradas, boas, preciosas, e que você quer ser reconstruído, algumas coisas na sua vida, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Todas as pessoas que precisam de um renovo espiritual na sua vida, todas as pessoas que precisam que Deus toque na sua vida e que faça algo diferente em você, saia do seu lugar. Os teus pés és tudo que eu
O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus ouve o seu clamor, o seu gemido. Eu não sei nada às vezes que passa com você, não sei, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para você, para Ele ouvir o gemido e o clamor do seu coração. E você vai estar falando com o Espírito Santo de Deus, conversando com Ele, como um pai conversa com um filho, como um filho conversa com um pai. O Espírito Santo quer ouvir de você, quer sentir novamente as suas palavras saindo dos seus lábios. O Espírito Santo de Deus se remove, se revolve nesse instante, buscando em você algo que faça com que você saia da mornidão, faça com que você saia do marasmo, faça com que você saia da mesmice. E que esse ano de 2014 na sua vida seja um transbordar de Deus na sua alma. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, Deus, eu quero que o Senhor possa estar fazendo aqui nesse lugar, meu Deus, realizando grandes milagres aqui, ó Pai, no meio, no seio do Teu povo. Ó Deus, eu preciso, ó Pai, que o Senhor venha trazendo sinais aqui nesse lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, o Teu povo clama pelo Senhor, geme pelo Senhor, busca pelo Senhor, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, o Senhor trouxe muitas pessoas aqui, pessoas que não queriam nem mesmo sair das suas casas, dos seus lares, para estarem envolvidas em mais um culto. Mas nesta noite, Espírito de Deus, o Senhor não é uma religião, o Senhor, ó Deus, não é religião, o Senhor é Deus vivo, é Deus de vivos. Espírito de Deus, derrama, Senhor, no meio do Teu povo agora. Espírito Santo, derrama, Senhor, transborda no meio dos Teus servos. Ó Deus, luta, enche as calças, ó Pai, agora, no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, que cada testemunho que possa acontecer não seja simplesmente testemunho de bênçãos, ó Pai, mas seja um testemunho de transformação de vida, transformação de corações duros em corações amolecidos pela Tua palavra, ó Pai. Deus, que haja testemunhos vivos aqui, é de pessoas que foram tocadas pelo Senhor, ó Deus, transformadas no seu viver. O Espírito Santo de Deus, carrega, meu Deus, pessoas aqui no colo, Senhor. Ó Deus, chama pelo nome agora o Teu filho, a Tua filha. Derrama, Senhor, da cabeça à planta dos pés, nesta noite, do Teu óleo, do Teu bálsamo, Senhor, do Teu bálsamo que sara, do Teu bálsamo, ó Deus, que cheira a preciosidade, do Teu bálsamo que carrega a Tua presença. Ó Deus, que estes irmãos, que essas irmãs aqui nesta noite, assim como Davi, possam novamente sentir, meu Deus, a temor, a vontade do Senhor, a vontade novamente de sentir arder a chama nos seus corações, ó Pai. Aquela chama que brilhava lá no tabernáculo, mas que habita hoje no coração de cada um aqui nesta noite. Que nós possamos reviver a Tua presença em nós, ó Pai. Faz aqui, Deus, realiza milagres aqui nesta noite, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Esperança, esperança nossa. Levanta suas mãos para o céu. Levanta suas duas mãos assim para o céu. Levanta suas duas mãos assim para o céu. Oh Espírito Santo de Deus, Chai como é que ele colossei, chei de ti na resereas, nem marrasei como de codiches. Espírito Santo, Tu és aquele que tem consumido, Pai, pecados. O Senhor tem, ó Deus, alicerçado pessoas, tem levantado vidas, tem tirado do pó,
tem colocado, ó Deus, altaneiramente. Ó Deus, nesta noite, nós nos alegramos pela Tua presença entre nós, ó Pai. Nós nos alegramos porque podemos novamente sentir, ó Deus, a presença do Senhor, inundando, Senhor, o nosso coração. Como é bom, ó Deus, como é precioso, ó Pai. Nós não trocamos a Tua presença por coisa alguma na nossa vida, porque a Tua presença traz as bênçãos, mas as bênçãos não traz a Tua presença, ó Pai. Reaviva, Senhor, a Tua igreja. Renova, Senhor, a Teu povo, ó Pai. Toca, Senhor, em cada coração aqui nesta noite, Jesus. Que a Tua mão possa, meu Deus, em cada vida aqui, nesta noite, fazer um renovo e uma transformação tremenda. Ah, Deus, que o óleo do Senhor, Deus, possa estar tirando toda a tristeza, toda a dor, meu Deus, toda a apatia. Ó Deus, todo o abatimento. Senhor, tudo que tem afastado o Teu povo do Senhor nesta noite, ó Deus, venha caindo por terra agora, em nome de Jesus. Que haja do Senhor um novo renovo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.